Bom dia, queridos. Antes da nossa oração matinal, gostaria de repartir com vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, os versos 3 até o 10, onde temos alguns ensinos preciosos proferidos pelo Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus: Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara minha ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradar ao servo ou agradecer ao servo por ter este feito o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Meus queridos, esse é um texto precioso, pequeno, mas que revela grandes verdades. O Senhor Jesus pede cautela para os seus discípulos. E ele fala, se teu irmão pecar contra ti, no dia, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe. Se existe alguma coisa que é difícil para nós, é o perdão, é liberar perdão. Ficamos ressentidos, magoados, quando as pessoas pecam contra nós, nos ofendem, e muitas vezes nos afastamos, e cheios de razão, nós temos dificuldade para liberar perdão. Mas Jesus vai mais adiante. Ele diz, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoe. Aqui tem 2 coisas interessantes. Primeiro, que o número 7 era o número da perfeição para os judeus. Então, os seus discípulos podiam entender que Jesus está ensinando a eles que eles deveriam perdoar sem limite. Mas, se formos considerar apenas o 7 como um número, se nós tivermos capacidade de perdoar 7 vezes uma pessoa no mesmo dia por ter cometido o mesmo erro contra nós, com certeza nós teremos alcançado um coração perdoador. É isso que Jesus está dizendo. Então, os seus discípulos, diante dessa afirmação, ficaram tão estarrecidos que disseram para o Senhor, Senhor, aumenta-nos a fé, porque não dá para cumprir o que o Senhor está nos dizendo. Só que Jesus respondeu para eles, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão poder fazer grandes coisas, como remover montes de um lado para o outro, ou dizer por uma amoreira, arranca-te daqui desse lugar, e aparece plantado em outro. Jesus está usando aqui uma metáfora para dizer para eles o seguinte, que não tem a ver com tamanho de fé. Uma fé como a de um grão de mostarda, se for exercida devidamente, pode fazer coisas incríveis. E Jesus aqui está falando de perdão. E aí então ele usa, mais uma vez, uma parábola, uma ilustração, que ele diz, qual de vocês que tendo um servo, que depois de ter feito as coisas no campo, ter cuidado do gado, chegar em casa, ele vai estar faminto, cansado, e você está na hora do almoço. E primeiramente, você não vai dizer para ele, vem cá, senta à mesa e se serve. Não era esse o costume das pessoas à época e não é também o costume hoje. A tendência é que o servo ainda fosse servir a mesa para o seu senhor e só depois então comer. É isso que ele está querendo exemplificar para dizer para esses discípulos que eles deveriam cumprir o mandamento que ele havia lhes dado. Ou seja, perdoem. Então eu volto para o assunto do perdão, para mostrar para cada um de vocês e para lembrar para eu próprio de que perdoar é uma ordenança da parte de Cristo. E não é apenas um ato de vontade pessoal. Nós temos que ter a vontade pessoal, mas entender que o Senhor nos chamou ao perdão. Não é uma opção.
E nós devemos ser generosos ao perdoar. Aliás, devemos fazer aos outros aquilo que nós queremos que os outros nos façam. Porque quando erramos e reconhecemos, nós queremos que as pessoas também nos acolham em perdão. Mas como é difícil, não é mesmo? Então, precisamos vencer isso. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, né? Que nós não vamos receber da parte do Senhor algum tipo de agradecimento por termos feito aquilo que devemos fazer. Jesus está dizendo, façam isto, porque isso é dever de vocês. Acolham as pessoas que ferirem vocês. E sempre tenho dito, as pessoas que têm a capacidade de nos magoar são aquelas pessoas que convivem perto de nós. Os nossos inimigos de hoje eram os amigos de outrora. E muitas vezes famílias estão repartidas, amizades são quebradas, casamentos são destruídos, relacionamentos outros são deixados de lado por conta de mágoas e incapacidade de perdoar. Então vamos nos lembrar desse ensinamento do Senhor Jesus, entendendo que não é preciso ter muita fé para se apropriar dessa verdade. E fazer isso, entendendo que o Senhor nos chama a fazer, com certeza abençoará as pessoas à volta e também abençoará a cada um de nós em particular. Vamos orar? Pai querido, as pessoas que estão me ouvindo nessa manhã, com certeza podem estar envolvidas com sentimento de mágoa, de ressentimento, de rancor, com feridas que foram abertas por outros, do relacionamento mais íntimo, esposo com a esposa, pai com filho, amigo com amigo, enfim, relacionamentos íntimos que eram nossos amigos queridos de outrora e que de repente se tornaram nossos inimigos, se instalou uma inimizade por conta de alguma ofensa que essas pessoas fizeram contra nós. E então se instalou também uma incapacidade de perdoar. Nós nos sentimos no direito de ficar ofendidos e nós entendemos que não podemos liberar o perdão porque aquilo que o outro fez foi demais. Mas o Senhor está dizendo que nós devemos perdoar. E se a pessoa errar conosco no mesmo dia, na mesma coisa, por 7 vezes, devemos perdoar as 7 vezes. E mais uma vez, Senhor Deus, o Senhor está colocando aqui 2 coisas. Primeiro, que nós devemos perdoar infinitamente. E segundo, que se nós perdoarmos 7 vezes, nós já estaremos, pela mesma coisa, nós já estaremos adquirindo uma capacidade incrível de perdoar o outro, apesar da deficiência do outro e da nossa própria dificuldade. Ajuda-nos, Senhor Deus. Permita que, se há alguém aqui, Senhor Deus, que está passando por uma situação assim, que entenda essa verdade e que abra o coração ao perdão, porque melhor graça existe em dar do que receber. Que o Senhor possa encontrar corações abertos, ouvidos prontos para ouvir essa tua mensagem e cumprirem, como o Senhor mesmo disse, né? Que isso é uma ordenança tua, o Senhor está dizendo que é para fazer, porque o Senhor sabe que isso redundará no nosso próprio benefício. Louvamos a Ti e pedimos graça para que possamos cumprir essa ordem tão preciosa, que com certeza trará bênção não apenas para a vida dos outros, mas para a nossa própria, e também trará glória para o Senhor. É a oração que nós fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada terça-feira. Fiquem na paz do Senhor.